Então vamos lá? Bom, estamos diante aqui de uma das maiores notícias de todos os tempos. Olha só a manchete. Nubank libera Pix de R$ 2.230. Saiba como aproveitar para impulsionar os seus investimentos. A notícia é de um site chamado BMC News, né? Um site aí de finanças relativamente famoso. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Que história é essa? Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz, já vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Eu estava navegando pela internet e encontrei um anúncio falando isso, que o Nubank liberou o Pix de R$ 2.230. Eu falei, poxa, R$ 2.230 de graça, né? De graça tá injeção na testa. Falei, tô dentro. Vamos ver quais são as cláusulas aqui. E assim, a matéria, ela tá um pouco mal redigida, né? Olha como é que começa aqui. O Nubank, um dos maiores bancos digitais do Brasil, liberou hoje o envio de um Pix de R$ 2.230 para os seus clientes. A matéria é do dia 14 de março. A ação vem sendo comemorada por todos que utilizam a plataforma da fintech e representa uma excelente oportunidade de crescimento financeiro. Você ouviu alguém comemorando isso aí recentemente? Eu não vi, não. Eu também não vi. Mas até aqui eu tava feliz, porque 2.230 ali tranquilo, investindo com o Nubank. Aí ele explica. O investimento é uma maneira eficiente de fazer o dinheiro crescer e alcançar os apreciados objetivos financeiros. Foi gerado no ChatGPT, isso aqui não tem condição, né? Nesse sentido, os produtos financeiros do Nubank tornaram-se ferramentas poderosas para cumprir esse propósito. Na contramão de investimentos que oferecem alto risco, os ofertados pela fintech possuem baixa periculosidade, além de proporcionar uma rentabilidade satisfatória frente às taxas de mercado. Tudo isso com a confiabilidade que o nome Nubank carrega. O bacana desse tipo de investimento é a possibilidade de ter um bom rendimento na vigência de taxas de juros elevadas. É muito chato de GPT isso aqui, tornando a aplicação bem atrativa para o investidor. No entanto, a grande pergunta que fica é: como é possível receber uma parcela de R$ 2.230 em uma única vez no Nubank? É o ponto que a gente está tentando descobrir desde o começo do texto aqui. Pix com valor expressivo. Para se beneficiar desse montante, é importante compreender qual o rendimento potencial da aplicação em questão. O investimento na fintech está fortemente alinhado à taxa CDI, que subsequentemente rende 11,15% ao ano. Na prática, isso indica que um investimento de 20 mil no Nubank renderia R$ 2.230 por ano, ou R$ 185 por mês. É canalice isso aqui. Isso aqui, se colocar o dinheiro no Tesouro Selic ou em qualquer outro lugar, você tem o mesmo retorno. Na verdade, um pouquinho maior, né? Porque o CDI rende menos do que o Tesouro Selic. Então, na verdade, esse investimento está disponível em qualquer corretora. E não tem nada de Pix, você não vai receber um Pix, né? Você vai investir e vai receber o rendimento da plataforma. Lembrando que é fundamental contar com a possibilidade da taxa CDI variar de acordo com as decisões do Banco Central. Eles explicam aqui umas coisas, incidência de imposto de renda, né? Eles vão explicar. E no fim ele coloca como abrir uma conta no Nubank aqui. Cara, eu achei esse artigo patrocinado aqui uma coisa estranhíssima. Não é nem que a coisa esteja exagerada, não. É mentira mesmo. Né? Não tem como. Você não vai receber R$ 2.230 no Pix do Nubank, porque a rentabilidade de investimento não é Pix. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. A gente tem visto, né, algumas fintechs agressivarem cada vez mais na publicidade, mas eu acho que nesse limite aqui, né, tanto é que o Nubank não teve nem coragem de assinar essa publicidade, né? Pagou outra empresa jornalística aí para fazer. Toma muito cuidado com essas coisas, né? Essas promessas vazias de coisas assim, porque muitas vezes pode colocar até num problema. Esse investimento, por exemplo, não tem nada de positivo, não. Um investimento que rende 100% do CDI é 11,15% ao ano ali, em qualquer lugar. Se você investir no Tesouro Selic, você ainda pega aí a 0,10 a mais. Ainda tem, hoje em dia, deságio. Então, você receberia mais dinheiro, se você olhar numa plataforma normal, né? Pode olhar aí, o Tesouro está sendo ofertado com deságio. Então, aqui, ó, vou abrir para vocês aqui para a gente ver. Então, aqui, ó, se você for ver hoje, o Tesouro Selic, ele está sendo ofertado com deságio. Você tem aqui ainda 0,15% a mais. Então, aqui, investindo no título Tesouro 2029, né, você pegaria o 11,25 e não 0,15 mais o 0,15 ainda. Então, você teria aí, né, 11,40% de rentabilidade, muito superior a essa rentabilidade do Nubank ali, com risco muito menor associado também, porque você não está colocando aqui em uma instituição financeira ali, está prestando dinheiro para o governo federal. Esse tipo de publicidade, ela acaba funcionando bastante. Eu já trouxe aqui para vocês algumas outras armadilhas do mesmo tipo. Então, o que você precisa fazer? Toda vez que você vê aí uma manchete muito agressiva, né, 200% do CDI, 300% do CDI, isso primeiro que não existe. Então, quando você vai ali olhar, você vai perceber, né, que o banco cria uma limitação de qual valor que você pode ter naquele investimento e, no máximo, vai chegar a 150, R$ 130 de rentabilidade. Nesse caso, eles já perceberam que esse tipo de publicidade não está mais funcionando, porque as pessoas começaram a ler as letras miúdas. E aí você deixava mais dinheiro ali do que o planejado, aquilo rendia por 2, 3 meses e depois passava a render muito pior, onde eles recuperavam aquele dinheiro.
as pessoas acabaram sacando essa armadilha, eu fiz o vídeo, muita gente pegou esse vídeo e copiou, muito bom também, fico até feliz aí pelas pessoas que pegaram o vídeo e transformaram ele em algo público, eu não tenho problema nenhum com isso, e a gente conseguiu espalhar o conhecimento, né, para essas pessoas. Agora, quando as pessoas já se acostumaram com esse modelo, pô, não caio mais nessa publicidade, aí lançaram outras publicidades cada vez mais agressivas e a gente vai vendo. O que eu recomendo sempre para você é, leia aquele prospecto, simplesmente não vai ali e fala, eu acredito que tá bom assim e vou deixar desse jeito. Pega ali, analisa o que está sendo ofertado. Nesse caso aqui não está sendo ofertado nada. É um investimento para você investir 20 mil reais para ganhar ali 2.230, assim como você faria em qualquer investimento que rende 100% do CDI. Não é ruim, não é um investimento ruim, mas esse jeito de divulgar, eu não considero que ele é honesto com a maioria das pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente leiga no país, né, e acha realmente que estaria recebendo um Pix ali, isso aqui é feito para pessoas que não sabem realmente dos investimentos ainda, então alerta aí o pessoal perto de você. Agora, se você quiser parar de cair nesse tipo de golpezinho, parar de cair em conversa fiada, né, o que eu recomendo para você é você abrir aí, alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, você vai responder para mim algumas perguntas aí sobre a sua vida financeira, em que estágio você tá, e se você for aprovado na UVP, você vai se juntar a mais de 16 mil alunos que eu já ensinei a investir no Brasil e no mundo inteiro, em renda fixa, renda variável, a criar uma carteira realmente composta ali para você conseguir viver de renda em dado momento. E lembrando que a escola, né, a UVP, é a única escola do Brasil que tem um compromisso. Se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Você pode pesquisar o nosso nome lá no Reclame Aqui, a gente não tem nenhuma reclamação, né? A gente está aí há mais de 3 anos registrados no Reclame Aqui, verificados aqui, mais de 4 anos de existência, com o mesmo compromisso, e muita gente tenta copiar e não consegue, porque realmente a gente tem um trabalho aqui com você de honestidade, realmente de ser transparente. Você pode acessar aí a UVP, que vai ser um prazer, se você for aprovado, te ensinar a investir no Brasil e no mundo. Raul, por que não é todo mundo aprovado? Poxa, se você oferece um compromisso desse, a pessoa não aprendeu, eu devolvo 100% do dinheiro. A gente abre as portas para todo mundo, obviamente a gente teria problema, né? Então a gente tenta fazer um filtro ali para entender quem pode realmente se beneficiar do nosso produto. Se a pessoa ganha muito pouquinho, a gente fala, opa, agora não, e aí a gente recomenda para ela um conteúdo gratuito, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, né, esse momento do vídeo para ver se não teve nenhuma pergunta no último vídeo. Lembrando, né, se você envia uma pergunta aqui e você não é inscrito do canal, o YouTube ele conta pra gente. Eu vou preferir responder as pessoas que estão marcadas aqui com um íconezinho, né, dizendo que elas são inscritas aqui no canal, porque senão a gente não privilegia quem tá se inscrevendo aí, quem tá fazendo parte, quem tá ajudando a gente a crescer. O Mundo do Vini, né, há 4 horas ele perguntou, tema sugerido / pergunta, ETF de acumulação versus ETF de dividendos a fundo. Então a gente tem assim, os ETFs são pequenos pacotes de ações, só para ficar mais simples para você, e ele tá falando, existem ETFs ali que investem em ações de crescimento, por exemplo, e existem ETFs que investem em ações que pagam dividendos, isso principalmente lá no exterior, né? Então tem ETFs que eu vou receber renda mensal e tem ETFs que eu vou acumular mais patrimônio. Aí ele começa a pergunta assim, se o dividendo agrega na cota de acumulação, quando eu vendo, na teoria, o dividendo é taxado também, certo? Bom, se você vende com ganho de capital acima, né? Se você vende lá fora acima de 35 mil, sim, você teria uma taxação. O dividendo acabou sendo taxado. Mas nos Estados Unidos, que é onde os ETFs fazem esse reinvestimento, não sei se é isso que você está perguntando, mas é mais comum investir em ETFs no mercado americano, na verdade o dividendo seria taxado de toda maneira, né? Porque na hora que cai na sua conta ele seria taxado. Se o dividendo agrega na cota de acumulação, por que tem tanto FTF de acumulação lateralizado por anos e ele não corre risco de crescer potencialmente até o infinito, tornando inviável o aporte se o dividendo vai sempre agregando? Ó, seu raciocínio estava ali até coerente, mas aí chegou no ponto. Se o dividendo agrega na cota de acumulação, claro que agrega. Se ele tem recebido dividendos, ele vai reinvestir os dividendos, a não ser que ele distribua. Então, se ele não distribuiu os dividendos, sim, agregou dentro da cota. Por que tem ETF de acumulação lateralizado por anos? Porque tem várias empresas que não distribuíram bons dividendos ao longo dos anos e não tem tantos ETFs de acumulação assim lateralizados. No S&P 500 ali, por exemplo, os ETFs que seguem o mercado americano quase não tem nenhum lateralizado não. Eles estão todos com um crescimento bem legal. Lateralizado por anos, que você fala, é de um ano para o outro, tipo, da pandemia para cá, que alguns setores entraram em crise, isso pode acontecer, normal, faz parte do jogo. Se as empresas não cresceram nesse período, ele não cresce. E outra coisa é que tem ETFs que vão distribuir, tem ETFs que vão reinvestir. Os ETFs que reinvestiram podem ter comprado ações de outras empresas que não performaram tão bem. Isso aí não significa nada. E ele não corre risco de crescer potencialmente até o infinito? Não corre, né? Nada cresce até o infinito. Nenhuma empresa vai crescer até o infinito. Então não. Chega no momento que a empresa domina o market share ali, as empresas, o ETF é composto por empresas e a partir desse momento ele não cresceria até o infinito. E tornando inviável o aporte se o dividendo vai sempre agregando, não faz sentido nenhum. Não tornaria inviável, não chega ao infinito. Tem empresas que estão na bolsa há mais de 200 anos. Você pode conferir que elas não cresceram ao infinito. Um ETF de dividendos não nos dá mais liberdade, apesar do imposto, de fazer a bola de neve girar mais rápido, tendo você o poder de escolha até futuramente viver com os dividendos sem precisar vender? Você pode ter ETFs de
de dividendos muito bons que crescem, né, ali, que vão fazer a bola de neve girar, mas não vão fazer girar mais rápido. O capital que não foi distribuído como dividendos, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Então, aquilo que não foi distribuído para o acionista, que não é o lucro da empresa, não foi distribuído, ele está sendo reinvestido na empresa. A única diferença é se você vai reinvestir ou se a empresa vai reinvestir. Por exemplo, a nossa empresa aqui, a gente não distribui tantos dividendos. E aí, beleza, não teve essa bola de neve no meu patrimônio pessoal ali. Mas quando eu olho o valor que a empresa está valendo agora, pô, são centenas de milhões. Então, necessariamente, mesmo sem uma distribuição ampla, a gente conseguiu fazer o capital evoluir muito mais. Qualquer acionista que tivesse pegado esse dinheiro e investido em outra ação, ele teria se fudido. A gente cresceu mais que Bitcoin, né, no mesmo período observado. Então, não tem nem como você falar isso. A gente saiu de um capital ali de 10 mil para centenas de milhões. Como é que você poderia ter feito um efeito desse de multiplicação com você investindo em empresas ali, por exemplo? Quais empresas teriam te dado esse retorno? É porque a somatória das empresas vai ser sempre menor do que uma empresa ou outra que se destacou muito. E aí, quando a gente olha, por isso que o stock picking, né, selecionar uma ação para investir faz sentido. E quando você olha para os ETFs de dividendos ali, não necessariamente eles têm que crescer mais ou menos, né? O fato da empresa distribuir dividendos não impacta diretamente nisso, mas a empresa que não distribui dividendos, ela tem mais capital para investir em si própria. Isso é um fato. Mas tem algumas empresas, por exemplo, que conseguiram crescer ainda distribuindo dividendos. É verdade. Não tem um problema. É só não escolher por conta de dividendos. ETF em geral. Na hora do rebalanceamento, se eu tenho uma empresa que é substituída por uma forte no índice, eu tenho um aumento expressivo de patrimônio. Claro que não. Você tinha uma empresa fraca, você tinha 100 mil numa empresa fraca. Você investiu 100 mil numa empresa forte. Não mudou nada o patrimônio, continuou sendo 100 mil. Não existe nenhum ganho no patrimônio, não. Você pode ter um aumento ao longo dos anos, né? E você considerar que Cielo é fraca pelo histórico dela na bolsa, não. Eu considero, inclusive, uma sacanagem tirar a Cielo da bolsa nesse momento, né? Que ela tá desvalorizada ali. Acho que é a mesma coisa que fizeram com a Redcar e acho uma sacanagem. Perdão se eu não consegui te responder aí da melhor maneira, Vini. As suas perguntas para mim estavam confusas. Eu não consegui entender muito bem onde você queria chegar, porque você faz muitas afirmações incorretas e aí você parte das afirmações incorretas para chegar a diagnóstico. Aí fica complicado, porque o próprio raciocínio já tá errado desde o começo. Cores Lauzi Francino, saudações Raul e equipe, pergunta: invisto desde 2022, parabéns, e não sou obrigado a declarar para a Receita Federal. Posso 2024 declarar o ano de 2022 e ano que vem, 2025, declarar os anos de 2023 e 2024 sem ser multado? Por que você faria isso, cara? Se você não tem a obrigatoriedade de se declarar, né, não declara. Você tinha obrigatoriedade de declarar 2022? Não, então não declara 2022, não declara 2023. Se você for declarar 2023, declara agora, porque você está em 2024 e ano que vem você declara 2024. Você não pode, né, declarar lá 2022 em 2023 se você não tem necessidade, para no ano que vem terminar de declarar o resto, porque ficaria uma declaração incorreta. Se tiver qualquer errinho ali, a Receita vai perceber, porque você declara uma coisa e você pula um ano, declara um, pula outro, não faz muito sentido, né? O melhor é você começar a declarar quando você for fazer sequencial. Eu não entendi por que você faria isso, né? Se você tem a obrigatoriedade de declarar o ano de 2022, declara 2022 e declara 2023. Mesmo sem obrigatoriedade, melhor, para deixar tudo certinho, porque senão você vai chamar atenção pro detalhe ali e, cara, vez ou outra a gente erra alguma coisinha e aí você vai arrumar rolo, tá bom? Então, beijo pra vocês, até amanhã.